Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Silva, para aqueles que não me conhecem, eu sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. E no nosso podcast sempre temos um bate-papo maravilhoso com brasileiros que, por algum momento, por algum motivo, decidem sair do Brasil e viver a vida por aqui. E hoje temos aqui o Marcos. Marcos, Muito prazer. cara, obrigado Eu que de agradeço. antemão Eu que agradeço. por participar aqui do nosso podcast. É sempre um prazer poder dividir os conhecimentos ou pelo menos aprender um pouco mais com outras pessoas. Isso é maravilhoso, cara, a gente trocar, né? Sem dúvida alguma. Essas ideias. Sem dúvida alguma. E sobretudo desse povo que, cara, de verdade, assim, quanto mais eu tenho pessoas aqui, mais eu me orgulho dessas pessoas que estão aqui. Que bom, Muito. que bom. É claro que tem todo tipo de brasileiro, Claro. mas eu tenho o privilégio de trazer pessoas aqui com histórias maravilhosas, de crescimento. Penso eu que você deve aprender muito com elas. Putz, e muito. Tem sido muito bom isso pra mim. Fundamental. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar então esse bate-papo sabendo de onde você é e quanto tempo você está aqui na França. Então, eu me chamo Marcos, né? E estou aqui na França há 20 anos. Cheguei aqui com 20 anos para fazer faculdade. E vida que foi continuando. E hoje estou aí aprendendo ainda, aproveitando o que a vida tem para oferecer de melhor. Você é de onde, cara? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, de Santana, mas fui morar em Brasília com 10 anos de idade. Então a minha família toda foi para Brasília. Minha mãe é de Pernambuco, meu pai é de São Paulo. Os dois eram funcionários públicos. E a gente foi morar em Brasília e de Brasília depois vim para cá. Marco, e por que vim pra França? Só estudo? Tinha um sonho? Não, cara, eu vou lá estudar. Não tinha sonho. Não tinha sonho. Eu tinha, na verdade, sem saber, né? Não imaginava que eu soubesse. Hoje eu sei porque saí, É? mas eu não sabia porque eu tinha saído. A única coisa, o universo foi fazendo as coisas. Eu perdi minha mãe, eu tinha 17 anos de idade. Né? Minha mãe tinha uma amiga que era francesa. Meu irmão já morava nos Estados Unidos, nós somos dois. Meu irmão já morava nos Estados Unidos e ela falou assim, por que você não vai visitar a França? Se você quiser, minha família mora lá e tal, vai estudar. Que ele foi desenvolvendo durante 6 meses, eu fiquei desenvolvendo aquela ideia. Falei assim, por que não? E casquei fora. À procura de novas aventuras. Com mala, com a malinha só nas costas e ninguém. Tinha essa família. Sim, mas aí no Tinha Brasil... praticamente nunca tinha vindo. Já tinha vindo a Portugal, tinha ficado 6 meses em Portugal, tinha voltado para o Brasil. E nunca tinha vindo assim para França, não. Não tinha ninguém. Só essa família. O que você fazia no Brasil? O que você era no Brasil? Quem era você no Brasil? E eu no Brasil já fazia dança no Brasil. Nós éramos 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas, e a gente já fazia animação em bares em Brasília. Que legal. Na época de Olodum, Timbalada, essa coisa toda, a gente fazia as animações em Brasília, a gente mandava ver lá. Que legal. E depois a coisa foi evoluindo. Eu fiz um curso também de comissário de bordo, nunca exerci. Ah, é? Mas eu fiz o curso de comissário de bordo e dentro desse movimento todo, fiz um curso para ser modelo. Nós 4, na verdade, os dois. O que um fazia, todo mundo fazia. O grupo de 4 pessoas. O que um fazia, todo mundo ia fazer. Todo mundo fazia junto. Que legal. E foi assim que a coisa desenvolveu. E, na verdade, depois pintou uma luzinha no fundo do túnel. Falei, bom, moda, França. Não custa nada sonhar. Sonhar não custa nada. Não custa nada. E é isso. Estou aqui exercendo ainda a mesma profissão, trabalhando com dança, trabalhando com canto, desenvolvendo aí o que a gente consegue. Que bacana. Agora, tô ouvindo você falar aqui, tô imaginando há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás. É um bom tempo já, hein, Marco? E como que foi chegar aqui na França naquela época? Como que foi pra você? Cara, realmente
felizmente, né, eu vejo isso hoje, felizmente, a gente não pensava muito nisso. No que a gente ia encontrar, como que a gente ia fazer, onde vai morar. Você não veio ansioso. Não. Você veio. Exatamente. Ainda mais assim, chegando, tendo uma família para ficar e tal, e tal, e tal. Eu falei, a gente não tinha eu não tinha muita expectativa em relação a isso. Eu quis sair realmente para ver uma coisa diferente, talvez a desilusão de ter perdido mãe, uma coisa desse tipo. Mas não tinha muita expectativa, não. Nem expectativa para bem, nem para mal. Não tinha muitos medos, né? Porque acho que com 20 anos você não pensa muito em medos. Você enfrenta e vai. E eu acho que isso, inclusive, faz parte da personalidade do povo latino, né? Você enfrenta e vai. E depois você vê como fica. Algumas coisas dão muito certo, que foi o meu caso. E outros casos você... mais dificuldades, mais perrengues, mais coisas difíceis, né? Mas, no geral, eu nada para reclamar, não. Que legal. Isso é bom. É. E a língua naquela época? Porque assim, você chegou aqui, cara, imagino que não teve cursinho nenhum lá no Brasil pra dar uma melhorada no francês. Zero. Aprendi tudo aqui. Foi na raça ali. Foi na escola. Na verdade, eu cheguei, fui pra escola. Eu queria fazer faculdade, né? E o teste para fazer faculdade naquela época era fevereiro. E eu cheguei em julho. Então eu tinha de julho a fevereiro para poder passar esse teste. E isso tudo, eu olhando para trás, eu vejo tudo isso hoje, né? Eu vejo que o universo ele tramou tudo hoje. Porque eu não cheguei calculando, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo, e no final vai dar tudo certo. Mas o universo ele tramou de uma forma fantástica. Na verdade, eu fiquei nessa família, nessa casa dessa família, da Holanda, fiquei praticamente 2 dias. Né? Só? 2 dias na casa dessa família. Ficou de maluco, né? Então, e aí? E aí? Vamos universo, lá, cara. universo. Quero saber o que tá acontecendo aí. Universo, 2 dias, depois já se virou. Uma sexta-feira, o telefone tocou. Né? E estavam precisando de alguém para trabalhar numa festa brasileira. E ela falou assim, olha, não conheço ninguém, não tenho ideia de ninguém, só tenho um amigo aqui da minha irmã que mora no Brasil, que acabou de chegar. E a pessoa perguntou, Bruno, perguntou, é brasileiro? Eu falei assim, é brasileiro. Só falar lá de francês. Eu falei, festa brasileira. Caipirinha, caipirinha, caipirinha. Falei, vamos lá. E foi daí que tudo começou. Exatamente daí, dessa caipirinha que tudo começou. Legal. Cara. Porque eu conheci a boa namorada, né? Eu pensei aqui em dizer o nome, mas talvez não sei se talvez ela ou minha esposa vai se incomodar, Natasha. Então assim, ficou só ela mesmo. Sim. E tal. E a gente saiu dali da festa, né? 4 horas da manhã e tal, eu tentando bater papo, ela tentando falar comigo em espanhol. E eu comecei a arranhar aquela coisa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E ela falou assim, você vai pra onde? Eu falei assim, eu vou pra sua casa. Não tenho pra onde dar, minha filha. Voltei uma semana depois pra pegar minhas malas na casa da irmã da Yolanda. Não. Exatamente. Mas eu fico imaginando assim, poxa, um pretinho brasileiro, pretinho, né, com todo o orgulho de falar dessa racinha, tá bom? Pretinho, brasileiro, todo marrentinho ali na festa, não sabia falar nada. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi exatamente, acho que é isso que aconteceu. Tô olhando, tô vendo isso aí. Exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira, né? Isso era uma sexta-feira à noite, na segunda-feira, acordamos e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E ela me perguntou assim, você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu cheguei na sexta à tarde. Não tenho nada previsto ainda, eu vou para casa, ver como é que a vida vai se organizar. Ela falou assim, então toma banho, vem comigo. Eu falei assim, como assim vem comigo? Você vai para o seu trabalho e eu vou cuidar da minha vida. Depois, durante a semana, a gente vai se falar, ou vai telefonar, alguma coisa assim. Não, eu sou diretor de uma escola de francês. Meu Deus, cara. Uma sexta-feira à noite, numa segunda-feira de manhã, eu já estava matriculado numa escola de francês. Com uma bolsa de 6 meses. Que bacana. Que eram 6 meses que eu precisava para passar meu teste de fevereiro para a faculdade.
Por isso que eu acredito aquela coisa que na hora que a gente chegou, a gente estava conversando, o universo ele trama. Que bacana, Ele cara. trama. Então, se você desejar coisas, entre aspas, não muito boas para você, o universo vai tramar essas coisas para você. Se você sair de casa achando que você vai ter um acidente de carro, Você vai ter um acidente. você vai ter um acidente de carro. Então, se você tramar que aquilo tudo vai dar certo, sobretudo nesse período que a gente está vivendo hoje aqui na França, se você vai achar gasolina, você vai passar por acaso na frente de um posto de gasolina que vai ter gasolina. Meu, que legal, que interessante isso. E como que foi essa... Porque, querendo ou não, tem um choque, né, cultural agora. Muito grande. E agora você passa a ter uma namorada francesa. Isso. E a comunicação, eu Zero. imagino, horrível. Zero. Né? Mesmo que ela tentasse o espanhol. Uma coisa que eu acho engraçado, Marco, neles aqui, é quando eles percebem que você tá com a vontade de aprender, eles se desdobram para te ajudar. É isso aí? Absolutamente. Eu acredito Lá perfeitamente atrás nisso. era assim também. É exatamente assim. Só para mim, que lugar que foi isso? Aqui em Paris Aqui mesmo? em Paris mesmo. Paris Tá 10. Então, me fala como foi no começo, o choque, né, de cultura, porque agora vai bater tudo, eu acho. Mas acho que bate hoje, né? Sim. Naquela época não batia nada. Naquela época, praticamente saído de uma adolescência, não tinha muitas reflexões em relação à coisa. Eu sempre vivi muito, naquela época pelo menos, né? Com o tempo você vai evoluindo, você vai pensando, você vai refletindo mais as coisas. E também não sei se isso é muito positivo. Muitas reflexões, né? Acho que você tem que fazer. Vamos fazendo, vamos indo, vamos caminhando e a gente vai vendo como funciona. Claro que com uma certa organização, mas acho que isso é coisa da idade. Você vai aprendendo a se organizar melhor, você vai calculando um pouco mais as coisas, né? Mas naquela época não, era festa. Vamos sair, hoje à noite a gente vai para onde, vamos fazer o quê? E sobretudo que eu não tinha problema nenhum. Estava estudando francês, estava morando de graça. E com a namorada. Queria mais nada. Mais nada da vida. Nada da vida. O que foi difícil pra você no começo? O brasileiro Marco chegar aqui na França lá no começo. O que foi difícil pra você? Nada. Nada? Nada. Absolutamente nada. Hoje está muito mais difícil para mim. Ah, é? Hoje está muito mais difícil para mim porque está mais pensado, mais calculado, mais organizado. Mas naquela época, nenhum problema. Nenhum. Zero problema. Nada de dificuldade assim de dizer, talvez eu não vá conseguir. Eu não pensava nisso. Tanto que a coisa foi dando certo. Foi andando. Nos 6 meses de escola, no final dos 6 meses de escola, nenhum francês dizia que eu era brasileiro. É porque você tinha 100% contato com a francesa. Né? 100%. Pô, imagino que você não devia conhecer brasileiros aqui. Não. Tudo era corrigido. Além de ter o ensinamento, né? Precisava todo dia de manhã 4 horas na escola. E ainda tinha que convivia com os amigos dela. E todo mundo falando em francês. E você falando alguma coisa errada. Eles vinham, te corrigiam. Né? Então, foi ótimo. Como que a família dela... Porque assim, imagina... Você chega, não sabe nem falar direito, Sim, né? sim. E ela é francesa. Sim. Como que a família dela na época lá? Só tinha irmã. Ah, é? Ela só tinha uma irmã aqui em Paris. A família dela, os pais, o pai e a mãe, já moravam na Alemanha. Eles são de origem alemã ou não? Não. São franceses totalmente franceses que foram emigraram para a Alemanha. E ela, só tinha ela e a irmã que morava na França. Entendi. Não, foi tudo de boa. Muito tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. Foi realmente, é o que eu desejo para todo mundo que chega. Sim. Fáceis, deseje para você sempre coisas leves, fáceis, né? Que isso vai se realizando. Lógico que você tem dificuldade, né? Mas são dificuldades mínimas, né? Que você acaba, dependendo do seu processo, você acaba nem vendo essas dificuldades. Você acaba atravessando, dando pernada nelas e você vai embora. Entendeu? Passa. Às vezes você nem presta atenção nelas. E ela acaba passando. Exatamente. Cara, que legal. Putz, bem interessante a sua história. Uma estrela bem legal. Eu considero assim muito legal. E considero assim que não sei se todo mundo tem esse processo, consegue passar por essa coisa assim de uma forma tão leve, tão... Não, cara. Não, né? Não. Para alguns, Marcos, assim, até algum dia desses aqui, nós conversamos com o Caio.
Ele, inclusive, tá, assim, um crescimento muito legal, assim, sabe? Mas o começo dele aqui Sim, foi bem sofrido. E não só ele, o Cito dele, porque tá aqui, veio no sim, podcast, sim, inclusive, sim, logo logo a gente tá no ar também, o podcast dele. claro. E, tipo, o cara teve momentos, assim, bem difíceis mesmo. Que aqui no podcast, o cara sentou e Aham. eu chorei. Mas, assim, dificuldade A dificuldade de chegar, de não ter financeira, ninguém, financeira, tá sem tá, gente. entendi. Entende? Tipo assim, você, por algum motivo da vida, Sim, foi bem acolhido, sim, arrumou alguém, sim, te abraçou, mas sem dúvida. e quantos que chegam aqui, não tem ninguém? Olha, a gente conversou ontem com. Enfim, não lembro com quem foi, a gente falou, bateu um papo. Uhum. E a gente conversando, a pessoa falou assim: ó, meu. Ah, não, nem foi isso. A gente conversou com um psicólogo aqui, Tá, que conversa com brasileiros que vêm pra certo. cá. E assim, uma das coisas que mais ela falou pra gente que acontece, assim, é muita falta de ter outras pessoas pra conversar, de ter gente. E tem pessoas que necessitam disso. Aí, tipo, vai virando uma bola enorme, porque, tipo, você não tem alguém, o seu trabalho, você sai do Brasil, você era dentista aqui, você chega, você vai fazer sei lá o quê, Sem dúvida. você tá entendendo? E tem gente que, meu, não somos iguais, não somos iguais. E aí, tipo, vai deixando você pra baixo e tem gente que, meu, Não vou consegue. voltar, não quero isso aqui pra mim. Exato. E, tipo, tinha um sonho de estar aqui, uma coisa bem legal. Certo. E não realizou por N motivos. Então, tipo, existem vários casos. Ah, Eu já contei aqui também, no podcast, o caso de um menino, vou até repetir isso, uhum. que veio por alguém, falou, não, vem que vai ser isso, isso, isso. Ele veio, não deu certo, não deu nada certo. A mãe dele, lá do Brasil, liga para uma amiga nossa, Certo, na Suíça, certo. que fala, ó, vai lá no aeroporto, tem alguém lá que precisa de um apoio. Aí eu fui lá, a gente foi eu e a minha esposa, e a gente chegou lá, e o cara comendo restos de lixo esperando deportação. Resto de McDonald's, desculpa. Esperando Claro, a deportação. claro. Então, é assim, tem muitas histórias. Inclusive, esse podcast é um deles, onde conta vários tipos de histórias. Certo. E, cara, tem alguns que a coisa não Tristes. foi, não. E tem alguns também que superou. Resiliência forte, duríssima ali. Chegou, não tinha, batalhou, foi. Fez papelzinho, entregava nos lugares, 2 meses sem trabalho e Eu acho que a deu batalha, É. isso existe, não Sim. existe nada fácil, fácil. entre aspas, né? Uhum. Existe menos difíceis. Exatamente isso aí. Acho que é esse lado. Eu acho que existem coisas menos difíceis. É bem por isso mesmo. E até a nível de organização, né? Acho que quando você tem 20 anos, você não precisa se organizar tanto. Você vai vivendo. Quando você vai vivendo. Quando você tem 25 anos, você precisa, sobretudo hoje, com todas as informações que você tem em todos os lugares, de pessoas que viajaram, de amigos, ou de internet, etc, etc, você precisa se organizar. Você não pode simplesmente querer pular um muro. Não dá, né? Não. Você precisa se organizar. É o que eu falo para todo mundo hoje no Brasil. Eu quero ir para tal lugar, quero ir para tal lugar. Se organiza. Se organiza. Você precisa, o que você precisa? Precisa de um visto? Precisa disso? Precisa daquilo? O que você quer fazer? Então, dirige a sua vida em relação a isso. Vai procurando o caminho. Não simplesmente não larga tudo e entra dentro de um avião. Não é assim. Mas isso com a idade você aprende isso. Só com o tempo. Só com o tempo você aprende isso. Eu posso te falar que eu vim pra cá com 25. Sim. E eu entrei no avião, cara. Programei algumas coisas. Programou. Sim, tá vendo? algumas coisas programei. Claro. Precisava programar. E entrei no avião. Claro. Entendeu? Eu entrei e falei, vamos lá ver o que vai dar. É lógico. Foi, Tem que foi programar assim. assim. Programei algumas coisas assim, claro. Não vim sem Lógico. cabeça, mas Lógico. as dificuldades apareceram. E aí é uma coisa assim que eu exalto e gostaria que você, nesses anos todos que Sim. você tá aqui, que você falasse alguma coisa sobre isso também. É uma coisa que eu exalto muito, é esse poder de reação do nosso povo. Eu falo nosso porque é o que eu conheço, cara. Claro. Muito bem. Como que você vê principalmente o Marcos, né? Aqui para se virar, que a gente costuma falar muito bem Com disso. certeza. A gente tem que se virar mesmo. Como que foi esse marco aí? Eu acho que isso é uma coisa que a gente nasce com isso. Eu acho que o pessoal da América Latina, e particularmente que é o pessoal que eu mais conheço, né? Não vou falar de alemão, nem de suíço, etc, etc, etc. Mas eu acho que o latino em si, ele tem essa força interior que leva ele para frente,
procurar soluções, não deu certo por aqui, ele vira por ali e ele tem essa resiliência realmente, eu acho que tem um potencial de resiliência, um número de 0 a 100 que é 99. E ele vai buscar, ele vai atrás, ele realmente só mesmo se não tiver jeito. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas é que o pessoal da América Latina, nosso povo, em particular o brasileiro, que é o que mais a gente conhece, eles vão atrás mesmo. Não tem tempo ruim, como a gente fala, né? Não tem tempo ruim. E eu acho que isso é bem interessante. Isso é bem interessante, que eu acho que nesses 20 anos, observando as outras culturas, eu acho que eles não têm esse ponto positivo. É isso aí. Eles Eu acho têm que- outros, mas esse ponto positivo eu acho que eles não têm. Eu acho que, assim, você vai falar muito melhor disso aí do que eu. Carisma que a gente tem. E assim, ó, tá ligado em tudo. Vem aqui um jogador de futebol, ele entende que ele é carismático, as pessoas gostam dele por isso. Claro. Vem aqui um cara do samba, chovendo molhado, falar sobre o carisma. Sem dúvida. Então, um cara da música, um escritor, tudo. E a gente tá sempre na frente das pessoas porque tem esse carisma. Você consegue coisas que os outros músicos conhecem com o seu sorriso, pô. Você sabe que isso é perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso, porque você pode se tornar uma pessoa plástica. Você tem que ter muito cuidado com isso, né? Você tem que saber até dosar esse tipo de coisa, porque você pode usar isso positivamente, pode usar isso negativamente, Claro. né? Mas eu acho que a gente tem sim, tem essa coisa do carisma que eu acho que também é nascido com a gente. Faz parte, né, Faz Marco? Tá parte da dentro, né? gente. E eu acho que não tem muita coisa que você pode até escolher, Sim. né? Quero ser advogado, né? Mas se você não nasceu para ser advogado, você pode fazer pós-graduação onde você quiser, em relações internacionais, você pode fazer o que você quiser. Você não é advogado. Ponto. Entendeu? Então, acho que o mais simples é você já tentar descobrir, primeira coisa, o que você quer, o que você nasceu para ser, né? Para você não ficar batendo uma tecla de advogado se você nasceu para ser médico. Como médico, você vai receber um Nobel da Paz. E como advogado, você vai ficar sempre na porta da cadeia. Entendi. E eu acho que isso faz parte faz parte até do carisma da própria pessoa. Claro. Né? Porque não adianta você ficar eu sou artista, mas na verdade eu sou médico. Uma coisa não é melhor do que a outra, nem é pior do que a outra, né? É só você entrar dentro do que você nasceu para ser. Entendi. Né? Voltando ou continuando falando do nosso Brasil, o Sim. que mais te faz falta, José Marco? Hoje em Ou dia, que te faz falta, né? as pessoas. Sério? As pessoas me fazem falta. O que exatamente? O das pessoas? A forma de humano? ser, o ser humano, exatamente. Que é a coisa que eu não encontrei aqui. Né? A não ser que seja brasileiro também, né? Mas assim, a nível cultural mesmo, eu acho que isso não existe, essa coisa de humano, Eu acho que a Europa, em geral, são países muito egoístas, né? Então é você trancado em você mesmo, vivendo você mesmo com que alegrias e tristezas suas mesmo, né? Então, se você quiser encontrar isso, você tem que procurar um outro brasileiro, um outro latino. E isso me faz muita falta no Brasil. Muita falta. Muita. Uma das coisas que mais se fala aqui, cara, é exatamente isso. Assim, é a família, no geral, para muitos deles. Sim. E muito esse contato. Principalmente aqueles que estão mais imersos, assim, tipo, no seu caso, que casou com uma francesa, que, né, você tem, entre aspas, assim, uma vida metade culturalmente brasileira e metade culturalmente francesa. Totalmente. Seus filhos, sua Totalmente. filha, você tem uma filha, é isso? Uma menina, isso. Nasceu aqui. Isso. Então, a cultura dela é aqui. Podemos dizer que é francesa, Isso. por mais que você tenha introduzido isso.
Entende? Introduzo Então, sempre ainda. O máximo possível. mas mesmo assim você vê que... Existem umas diferenças. Né? Existem umas diferenças. Agora, assim, a coisa mais engraçada a observar que uma vez me falaram que eu tinha dupla personalidade. Aí cheguei em casa e falei assim, dupla personalidade. Tá, vamos lá ver o que é isso, vamos analisar o que é isso, né? E realmente é. num certo sentido, sim, né? Porque você Você, tem uma personalidade você é uma francesa. pessoa aqui, Aham. você entra num avião e chega no Brasil, você é outra pessoa. Totalmente Legal, é diferente. verdade. Então é isso que a pessoa quis dizer, né? Você tem uma dupla personalidade. E é verdade que aqui eu me comporto de uma certa forma, Uhum. né? E no Brasil eu me comporto de outra forma, totalmente diferente. Isso é tão interessante que eu tenho um próximo, assim, um amigo, que ele é francês, Sim, casou com uma brasileira. sim. E ele tá tão assim acostumado com o Brasil que até o timbre da voz quando ele fala português muda, É isso. Ele também tem dupla personalidade. entendeu? Tá tão assim. É. Cara, ele solta pipa lá, os caras na rua. Pois é. Você Pois tá é. entendendo? Tipo, tá tão assim que até o timbre da voz dele, quando ele fala português, muda. Ele começa a falar francês. É igual a gente. Você já percebeu quando você fala francês, Isso, é uma coisa. muda. É uma coisa, Aí a gente exato. fala assim, você fica metido quando você fala, como assim, gente? Não, Sou eu? Não, mas sem querer, isso, entendo a perfeitamente. coisa Entendo sai, perfeitamente. parece que muda. Muda o timbre. É muito interessante. E eu começo a me aprofundar mais Sim, nisso, ou criar mais a isso, porque os meus filhos começam a crescer. isso. Então você começa a notar muito mais isso Exato. agora, com o crescimento deles. Você vê a mentalidade muito de um francês, o jeito de expressar de um francês não é igual ao meu. A gente aprende com eles. Sim, sim, exatamente. Por mais que aprende ele com seja bilíngue desde 3, 4 anos, Isso. fala as duas línguas Isso. fluentemente, você vê que. Eu fico olhando assim, tem alguns detalhes que eles fazem que eu vejo no meu chefe, por exemplo, que é o Breton. Exato. Exato. Entende? Eu falo, Exato. pai, ele tá pensando, ele pensa, ele é assim, ele é dali. E algumas coisas até que eu nem gosto. Claro, Às vezes eu observo minha Opa, filha não sou e assim. falo assim, poxa vida, pegou esse ladinho aí que não é legal, que pelo menos eu considero que não seja legal, pegou. E porque assim. tá aqui na marca. Exatamente. Agora, eu puxo o máximo, né? Eu puxo o máximo, nunca falei em francês com ela, sempre português, alfabetizei em português, comprei tudo que precisava em português, Cebolinha, Mauricinho, Patricinho, tudo possibilidade de livros em português. Então, assim, e mais cultura também, né? Porque quando eu levo na minha família, eu jogo ela lá, deixo ela se virar. Às vezes jogo assim até dentro de um centro comercial, falo assim, volto te buscar às 18 horas. Então ela fica lá dentro, se virando, comprando, vendo, tentando reagir a algumas coisas, porque não tem vocabulário também limitado, né? É que a sua esposa é diferente também, né? Ela é francesa e você, entre aspas, perde um pouquinho. E normalmente diferente quem de mim, passa da a minha mulher, que língua, é você a tem um mãe. ponto muito positivo em relação a isso. Aham. Isso é um ponto muito positivo em relação a isso, que os dois são brasileiros. Então, assim, seus filhos são brasileiros numa imersão francesa. Exato. Né? Compreendo nitidamente isso. E isso é bem interessante. É tanto que bem interessante. É tanto que os moleques gostam de comer arroz, feijão, farinha e uma banana por cima. Exatamente. 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 Isso disso. é muito legal. Isso é muito legal. Né? Você vê que faz parte da cultura da pessoa, poxa, né? eles vivem a nossa cultura nítida, assim, não, mas... A minha eu explico muito que é uma sorte, uma chance muito grande que ela tem de ser filha de duas culturas diferentes. Porque eu tive que sair do Brasil para aprender muita coisa. Né? Para pegar uma coisa daqui, uma coisa dali, para me formar como pessoa. E isso custa. Claro. Né? Isso custa coisas, custa financeiramente, custa psicologicamente, custa né? Muita coisa. Ela não, ela teve essa sorte de ter isso na mão. Em casa, de mão beijada. Só ouvindo. Só ouvindo e praticando. E você... Bom demais. Isso é muito legal, cara. Muito legal. É um ponto assim que eu olho para os meus filhos e eu vejo
como é interessante, né? Assim, Né? e sabendo de onde nós vimos, Sim, né? sim, Que nós não teríamos esses privilégios, ou não totalmente, tivemos de totalmente, onde nós vimos. totalmente. Então, eu, por exemplo, olho para meus filhos e falo, cara, que legal. Esses moleques já foram para Barcelona com 5 anos. Entende? Poxa, fala 2 línguas. Facilidade, né? Tem uma, né, bem diferente mesmo, Facilidade. assim. Estão começando já de um lugar privilegiado. Onde a gente, com 30 anos, Teve estava que ir atrás. chegando. Exatamente. É verdade. É um Exatamente. privilégio muito grande para eles mesmos. E eu acho isso é fantástico. Fantástico. Fundamental até para você, como ser humano, né? Uhum. Que eu acho que se torna um ser humano melhor. E ela vai muito lá no Brasil, então? Vai sempre quando Todas você vai? as vezes, como quando a gente vai, ela vai junto. Qual que é o... o meu olho é pequeno ainda, ele é fantasiado ainda. Sim. Tipo, ele vai pra praia, ele quer ficar o dia inteiro na água, né? Então, Sim. tem... Mas, assim, qual que é a ideia dela com relação ao Brasil? Como que ela vê? Ela fala pra você, tipo, gosta? Como que é isso? Fala. Ela exatamente que me fez entender exatamente essas diferenças. Entendeu? De 50% positivo e de 50% positivo aqui. Então ela conseguiu captar essas duas coisas. Entendeu? Aí eu sempre explico para ela o seguinte: cuidado, porque você mora aqui. Então certas atitudes você não pode ser uma atitude de uma brasileira. Entendi. Né? A sua atitude tem que ser, lógico, você dentro de você tem aquela coisa de positiva ou negativa. Negativo não sei se tem, porque eu não passei nada. Uhum. O que ela vê, talvez, eu não sei se ela ainda tem discernimento suficiente para saber o que tem de negativo, né? Talvez política, uma coisa mais, mas uma coisa bem mais leve. Mas assim, a nível de misturar culturas, eu acho que é ela que me esclareceu até muita coisa em relação a isso, né? De conseguir ver hoje em dia muita coisa tanto positiva aqui, quanto negativo, quanto positivo e quanto negativo no Brasil, né? E ela é interessante esse processo de aprendizado, porque para ela foi automático. Foi fluindo. Para mim, no meu caso, eu tive que procurar isso. Entendi. Porque ir atrás disso, procurar, tinha o entender pai e por a que, mãe que esse pra ti. copo de água é azul, Certo. né? Uhum. Então eu acho que é uma vida bem mais, entre aspas, mais simples. Sim. Mas é muito interessante isso. Você falou sobre cultura. O que é... É claro que mesmo no seu samba, mesmo na sua dança, que Sim. daqui a pouco a gente vai entrar nisso Sim. também, o que você faz hoje, o que você conseguiu pegar dos franceses, assim, e trouxe para você, para o marco brasileiro? Organização, horários. Eu gosto muito quando a coisa é bem... Carré. Gosto muito. Talvez eu já era assim, não sabia, né? E com essa facilidade eu consegui entender e aprender. Também não estou dizendo aqui que o francês é uma pessoa 100% organizada, Não. que é, né? Mas eles têm umas certas regras que eu gosto. Eu gosto dessas certas regras que eles impõem, que eles têm essa coisa de televisão com criança. Eu acho que isso é bem interessante. Talvez agora Deu uma... tem essa coisa de McDonald's, de etc, mas o francês em si, não. Que seja o macarrãozinho com presunto. Mas é aquilo. Mas é o macarrãozinho com presunto. Eles têm uma preocupação maior com essa coisa de alimentação, de educação, de visão do mundo, né? Agora, e acho também que tem esse ponto positivo deles tratarem as crianças. Tem um ponto positivo, tem um ponto negativo de tratar as crianças já como adultos. Né? Eu acho que de certa forma ajuda a desenvolver, de uma certa forma, mas acho que de uma certa forma prejudica também. Tá um pouco longe já. Porque você acaba tirando a infância dessas pessoas, dessas crianças, né? Então, e realmente
resumindo o nosso podcast, eu já estou indo embora daqui 5 minutos, é isso? Não. Cara, Não, posso ficar aqui até de manhã. Tá bom, a gente fica aqui até de manhã. Se você quiser, a gente fica aqui até de manhã. Eu acho que essa reunião dessas duas culturas, e particularmente, eu conheço a Alemanha, conheço certos lugares, etc., conheço certas pessoas de outros lugares, mas assim, eu acho que a reunião da França e do Brasil é o país perfeito. que bacana ouvir isso aí. Eu acho. Que bacana ouvir isso aí. Sabe por quê? Porque eu falo muito, assim, desse nosso carisma, Sim, esse nosso jeito de ser, sim, essa proximidade que temos do próximo. claro. E gosto também do lado da educação dos europeus. Entende? Olha, isso aqui não é nosso, tá? Não coloca a mão aí, cara. Isso. Entendeu? Ó, aquilo ali, ó, uma coisa que esse dia foi falado aqui no podcast. Ai, mas por que ele vai assim? Oxe, deixa ele dar mais que ele quer. O que isso tem a ver com você? Exatamente. E nós, infelizmente, esse é um dos pontos que nós não ainda patinamos ainda, sabe? Cuidamos um pouquinho da vida dos outros. Isso. E aqui eles tá nem aí. E como você falou no começo, tipo, até fica um pouquinho. Aí parece que você não tá nem aí pra ninguém. Fica Verdade. tão, tipo, cada um cuida da sua. Fica muito individualista. Exatamente. E a gente consegue ter essa, sabe? A reunião dessas duas Exato. coisas. A gente País consegue estar ali. perfeito. Isso vem de onde será, Marco? Eu Aquelas acho dificuldades? Eu acho que. Não sei se dificuldades, não. Eu acho que é mais essa reunião realmente de várias culturas, né? A gente falou até um pouco antes disso. O fato de você reunir várias culturas, várias pessoas, você acaba herdando o que tem de positivo nisso e o que tem de negativo. Claro. Se você não trabalha esse lado negativo, aquilo vai tomando conta de você. Aquilo vai tomando conta de você. É como um pé de laranja, por exemplo. Entendeu? Dá umas florzinhas ali. Se você não alimenta, não coloca um adubo, não coloca uma água, aquilo não vai para lugar nenhum. Entendeu? Verdade. Então, assim, quanto mais você alimentar o lado positivo, mais aquela laranja vai crescer. A com A. Mais aquela laranja vai crescer. Então, se você escolher um lado negativo para alimentar, me desculpem os franceses, talvez, eu acho que eles escolhem muito esse lado negativo, eles alimentam muito essa coisa do negativo, né? Tem umas certas frases em francês que assim me chocam muito, que eu escuto cotidianamente na minha casa, da minha mulher e da minha filha, né? Aí minha esposa, eu, entre aspas, entendo, minha filha eu corrijo. Peraí. Minha filha eu corrijo. Essa coisa de talvez, pode ser, Quem sabe? quem sabe, não. Se eu tô te convidando para jantar, Vai dar. eu tô te convidando para jantar. Eu não tô perguntando se talvez se você quiser eu vou. Não, mas eu já tô te chamando para jantar. Então essa coisa afirmativa do positivo entra dentro desses 50% positivo que nós da América Latina temos. Que o europeu não tem. Mas eu achei muito legal essa coisa da mistura entre nós Sim, e eles. sim. O resultado, ele é Fantástico. verdade, que é um bom resultado Fantástico, fantástico. mesmo. E a gente vê o resultado quando você educa seus filhos nas duas culturas. É fantástico. Muito legal. Fantástico. Muito bom mesmo. Você falou que você conhece um pouquinho aqui alguns países. Sim. Aqui a França também deve conhecer bem, portanto, o tempo está aqui. Uhum. O que é... Tirando Paris, que eu acho que não tem como comparar Paris com os outros lugares, mas Sim. o que você acha, assim? O que é um lugar legal, assim, que você gosta muito aqui na França? Toulouse. Toulouse? Toulouse. É a segunda pessoa que fala sobre Toulouse aqui. Eu acho que Toulouse tem uma alma, tem uma coisa, talvez pelo fato de se aproximar muito do Brasil, algumas coisas assim, quanto mais se desce para o sul, né, aquela coisa vai ficando próximo, talvez seja isso, entendeu? Que eu acho que é bem legal, de repente, vir morar aqui em Lille, né, para você ver o que é Lille, né? Você vê o que é o norte e tal, que é completamente diferente do sul. Mas eu acho que Toulouse é uma cidade fantástica. É uma cidade fantástica. Moraria. Legal. Moraria. Bacana. E o que
Você tá muito tempo aqui, né? Então, assim, você já meio que acostumou com a gastronomia francesa e a gente sabe que ela é rica dentro, Riquíssima. né, dos padrões que Isso. foi estipulado em algum momento. Isso. E o que que é bom pra você? Você fala assim, ó, cara, isso aqui pra mim é bom comer. É mesmo, né? Anda aí. Eu gosto muito de foie gras. Sério, a gente até falou ali fora. Eu acho foie gras uma comida fantástica. Assim, a nível número 1 para mim seria foie gras. A nível 2 seria confit de canard. Aham. Como é que a gente diria isso em português? Confit de canard, coxa de pato. Coxa de pato Um confit. patê de coxa de pato, eu acho. Não seria é nem um o patê, Não, a própria coxa, É, né? Que você que adormece dentro daquela gordura do Sim. próprio pato com batatas. É verdade. Para mim, poderia comer todo dia. Que legal. Para mim poderia comer todo dia. Realmente é uma coisa É fantástica. arroz e feijão pra você. Seria arroz e feijão para mim. Passaria, mas assim, sem problema. Tranquilo. Aquelas batatas marinadas e aquela coxa de pato confia, que não é... Muito obrigado, França. Realmente é uma coisa muito fantástica. Eu costumo dizer assim, puxa, aqui tem uma manteiga espetacular. Que é uma coisa né, de cara? louco, né? Eu gosto da cozinha, assim, sabe? Eu gosto de sentar ali, ou entrar na cozinha e fazer meus pratinhos assim. E, cara, você coloca manteiga, você vê, assim, tem uma qualidade muito legal. Você sabe que Muito os legal. pratos são os mesmos no mundo inteiro. É exatamente. O que a Muda gente muita come? Às vezes a coisa. pessoa pergunta, o que vocês comem lá? A gente come a mesma coisa. A forma de preparar que é diferente. Muda, né? É umas coisas assim bem legais, bem interessantes. Não sei se você conhece o Jacan, Claro. Henrique Jacan. Acompanho ele. de vez em quando. Então eles têm, outro dia ele estava dizendo assim, vou fazer um frango francês. Eu falei assim, como assim fazer um frango francês? Um frango é um frango, né? E realmente é um frango francês. Porque a base já é exatamente manteiga, Aham. né? Eles têm um hábito muito interessante que eu aprendi, que eu acho realmente muito interessante, de um legume, por exemplo, eles não jogam nada fora. A gente, por exemplo, você vai a cenoura, que se você compra a cenoura e já vem com as folhas, no Brasil, pelo menos o Corta. Brasil que eu conheço, joga fora, né? O francês não, ele usa aquilo como legume também. Esse frango francês aí eu achei interessante também, que a gente normalmente corta a cebola bem pequenininho, ele corta a cebola no meio, a cebola lá dentro. fica como se fosse um legume. Você come a cebola não como tempero, como um legume Você ali. come, exatamente. Isso eu aprendi e faço e acho muito interessante. Às vezes eu falo, vamos comer um Legal. frango francês. Igual que a minha avó fazia lá, Exatamente. pra colocar uma cebola cozida. Exatamente. É verdade. Eu acho muito legal. A cozinha deles é muito legal. Cara, aprende bastante coisa. Você vai vendo, assim, no dia a dia, Né? você vai vendo que é bem legal. Bem elaborado, bem... Fora o que eles fazem também, né, cara? Uma boa brioche, um bom coração. Que isso. Parece que é pra bater nas pessoas aquele coração, né? Realmente o coração deles é algo... Tem uma coisa, cara, que ainda me chama muita atenção. Sim, Antes eu pegava mais metrôs e ônibus. sim. E às vezes a gente pegava o metrô de manhã ou passava em frente às padarias, passa aquele cheiro de croissant assando de madrugadinha de manhã. Que isso. Cara, é muito É bom de mesmo. enlouquecer, né? Croissant e pão chocolate, né, normalmente. Coração que se e assa pão de manhã. chocolate, exatamente. É incrível, cara. Eu gosto muito dessa coisa, assim. Você chega, passa, sentir aquele cheiro maravilhoso, é O legal. pessoal do Brasil, normalmente, quando vem, família, quando vem, ou amigos, quando vem, eles gostam muito da bomba, né? Aquela bomba de chocolate, que no Brasil a gente chama, aqui se chama... Não, aqui é o eclair. Eclair ao chocolate. Eclair No au Brasil que é uma bomba. chocolat. Exatamente. Então eles, a primeira coisa, antes do croissant, vamos comer uma bomba, tal, bomba de chocolate, vamos comer. E Paris tem uns endereços assim que. São bons. Conhece a Angelina? Não. Não. Angelina. Café Angelina? Não é estranho. Na Rue do Rivoli? Possivelmente. Não vá, nunca. Não. Porque não dá pra... Você passa o resto da sua vida pensando naquilo. É algo
Ah, é? Impressionante. Café da Angelina, Rui Rivoli, Rivoli. 290, já fiz a propaganda Olha, do Café cara, Angelina, tá olha lá, fazendo. poxa vida. Mas realmente Não, é é bom, ué. O que eu vou falar? supra-sumo de gostosura, é uma coisa impressionante. Quando puder, vá lá. É bom. Opa, vamos fazer, vou dar Como o chocolate É? lá, a bomba, o croissant e, sobretudo, o chocolate quente de lá. Nossa, é bom. É algo. Isso é muito bom. Marco, o que que você faz hoje? O que o Marco faz hoje? Porque você estudou, continua. Verdade, deixa eu voltar um tempo atrás Sim, aqui, assim. Você foi pra faculdade depois? Você fiz cursou a de quê? primeira faculdade, eu fiz teatro. Teatro? Artes do espetáculo, opção teatro. Uhum. E a segunda faculdade, que não tem muito tempo, eu fiz musicologia. Ah, Eu fiz já musicologia. pensando naquele Marco Já, lá de trás. já pensando Marcos. naquele Marcos lá de trás, exatamente. Então hoje eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, mas isso tudo ligado dentro do artístico, Certo. que eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Que bacana. É a única coisa que eu sei fazer. Eu acho que se me colocasse para ser diretor da Peugeot, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Então eu canto, eu Você danço, canta? eu sou cantor lírico. Cara, que Eu sou bacana, não cantor sabia. lírico, eu faço parte do coral da orquestra da Ópera de Massy. Paris nós temos 3 óperas, né? Aham, Bastilha, a Garnier, aham, as que duas. é a principal, e no subúrbio próximo daqui, 91, Maci. 91 Massy. Exatamente. Que Toda legal, quarta-feira eu cara. tô Você lá cantor aprendendo, lírico. eu sou cantor lírico, eu canto ópera, canto música barroca. E isso veio de onde, essa... Isso veio do coral da igreja. Ah, Isso veio do coral da igreja. Que os dois eram protestantes, aham. né? Tanto minha mãe quanto meu pai eram protestantes. E meu pai, um grande defeito que ele tem, que falo para ele até hoje, é militar. Como é que você foi cair aí dentro, rapaz? Aí ele fala, a vida foi conduzindo, né? Então, bom, não fugindo do assunto. Então eu canto, eu danço, eu faço voz, né? Eu fiz uma formação aqui para fazer voice over, né? Voix off, que eles chamam aqui, né? E dou as minhas aulas de dança. Então eu vivo disso, basicamente disso. Tem meses que uma coisa funciona mais, tem meses que a coisa não funciona, nada funciona. Isso é vida de artista, é assim. Tem meses que nada funciona. Nada deu Então você certo. acorda de manhã, você tem que ter. Eu digo sempre que a gente tem 7 baterias. Como o gato, né? Você vai, início do inverno você liga a primeira e você vai usando aquela bateria. Daqui a pouco, lá para janeiro, você tem que botar a segunda para funcionar. Então é um eterno recomeço, né? Sim, Então eu acho que assim, e tem meses que tudo funciona. sim. Tem meses que tudo funciona, você não tem tempo de dormir, não tem tempo de comer, Parece nada. tudo de uma vez. Parece tudo de uma vez. Mas assim, eu acho que uma grande vantagem que eu tomei consciência disso não tem muito tempo, que eu tenho é exatamente de poder fazer várias coisas Legal. dentro do métier artístico. É que você tá no mesmo ramo, você abriu o seu leque para muitas coisas, né? E você dá uma... Exatamente. E terminei de abrir um quinto. Não dá para parar. Não dá para parar, porque senão o mundo continua, o mundo está evoluindo, né? Se você Atropela. não for atrás, você. E eu sou o tipo de... Eu adoro trabalhar. E agora, eu sei que você... Então, né, a gente conhece até, inclusive, o seu Instagram. Sim. E você dá aula, então, para franceses ou são brasileiros que vão lá? São Como que é franceses. essa aí? São franceses? São franceses. Interessados pela... 98%. Bacana. Eu só tenho 2 alunos brasileiros. Isso. O resto são todos franceses né? E franceses, Martinica, Guadalupe, e pessoas nascidas aqui na metrópole também. Legal. É, Eu posso me enganar que eu vou falar, Sim. mas eu vejo eles muito apaixonados por essa dança, por essa nossa coisa contagiante que tem a Totalmente. nossa música, assim. totalmente. Eles são muito abertos a todas as outras culturas, Aham. né? Isso é legal de ver aqui. E eu acho muito interessante. Eles têm uma abertura muito grande com a África. Eu acho que eles têm uma curiosidade muito grande com a África, que é uma coisa que é
totalmente diferente deles, né? E talvez um pouquinho de rejeição, né? Porque as pessoas acham que quando chega você está invadindo o seu caminho, está tirando coisas que você poderia ter e que não tem, né? Às vezes existe um pouquinho de rejeição, mas em relação a nós brasileiros é 100% positivo. Não existe rejeição nenhuma. Até em controle de polícia. Às vezes você sai de casa, esqueceu de pegou a mochila em vez de pegar outra coisa, esqueceu o documento do carro, chega em algum lugar, polícia, para, brasileiro, espera aí um pouquinho que eu vou ver ali. E acaba aquilo passando de uma forma positiva. Então vamos fazer o seguinte, amanhã então você vai na prefeitura, na polícia e apresenta o seu documento, tá aqui o papel, tal. Quer dizer, eu acho que a gente tem a nossa visibilidade é muito positiva. Muito positiva. Uma vez aconteceu uma coisa comigo aqui, logo quando eu cheguei na França, 2009 e 2010. Sim. Que eu trabalhava com uma empresa portuguesa aqui, Sim. prestava serviço aqui na França. Sim. E tô dirigindo o carro, a minha carta, não me lembro, acho que estava em fase de trocar com a carta portuguesa, não lembro. Enfim. Tinha um detalhe. E eles pararam, a polícia aqui na França, eu tava ali em Saint-Lô, sabe, pro lado de Le Havre, lá pra cima ali. Sim. Bayeux, dentro daquela região. Sim. E eu tava ali e me pararam, a polícia, e na época eu não falava mal, bonjour. Tava começando, E aí o cara parou, olha, sua habilitação. E eu já mandei I don't speak French. Aí ele olhou pra mim, aí chamou outra pessoa que falava inglês. Eu falei, mas vai devagar, que o meu inglês também não é dos melhores. Elementar. Vamos começando. Isso. Aí falou assim, olha, sua carta e tal, tá pedindo sua carta? Eu falei, assim, e perguntou de onde eu era. Falei, do Brasil. Meu amigo, você sabe que aquela região é muito interior, né? Cara, quando eu falei que era do Brasil, o homem olhou pra mim com um olho. Sure? Sério? Falei, sim. A gente é meio que malandro até, e como diz o meu pai, macaco velho. A gente usa isso. Sim, a gente está voltando para o que a gente estava falando. Exatamente, a gente usa isso em prol do que a gente quer usar. É isso aí. Aí eu olhei para aquilo, vi que ele se espantou. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui, mas a gente está dando uma volta aqui numa vila, vim conhecer e esqueci. Sim. Esqueci não, e só tenho esse papel, não tenho o outro meu documento, mas tá passando, acho que já tinha em português, não lembro qual era o problema que eu tava com a minha carta, só tinha uma folha. Aí ele olhou, dá o seu RG. Não pediu RG, mas pediu o meu título de BI. Sim. Aí eu peguei, dei pra ele olhou, e lá tem, né, brasileiro, ele olhou. É brasileiro mesmo. É Brasil mesmo. Cara, eu falei, sou do Brasil. E ganhei o sorriso de todos os policiais. Exato. E assim, não sei se eu poderia estar com aquele papel dirigindo, mas você, tudo bem, não tem problema. Amassou, dobrou tudo de novo e me entregou na minha mão. Eu falei, pode ir embora. Boa sorte. Isso funciona exatamente assim. Isso funciona em aeroporto também. Sabia? Em aeroporto funciona. Eu já tive meio que uma dificuldadezinha no aeroporto. Que eu fui levar uns remédios. Meu tio estava doente no Brasil. E o remédio só podia ser Europa. E o médico no Brasil falou assim, olha, essa bactéria que ele tá, só remédio da Europa. Eu falei, mas vamos lá. E tem uma aluna que era médica, né, fez a receita, comprei as ampolas, né, na farmácia. Falei, pessoal, agora manda aí um voo particular aí, alguma coisa, que eu vou lá. Aí compraram a passagem do Brasil e tal, lá fui eu. Levei e tal, mas foi assim, história de 3 dias. Fiquei no Brasil 3 dias. Foi só mesmo para comprar linguiça, paio, né? Aquela coisa de farofa temperada, né? Sazon. Nossa, é verdade. Aquela coisa toda que hoje eu não faço mais. Porque tem tudo aqui, a gente acha tudo aqui. Acha substituto. Tá fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Fui no Brasil, levei os remédios, já fui direto para o hospital, desci em Brasília. Levei os remédios e tal, o médico já estava esperando, aplicou os remédios, deu tudo certo, tudo bem, né? 12 ampolas e funcionando. A 6ª ampola ele já estava em pé, tudo bem. 3º dia, eu fiz as minhas compras, né?
E voltei. Cheguei aqui no aeroporto, parou. O senhor ali estava me esperando na saída do avião. O cachorro com todo o bazar, né? Levaram para uma sala. Como assim? 3 dias, latino, brasileiro, 3 dias no Brasil? Fala aí pra gente como é que é isso aí. Eu falei assim, olha, realmente tem uma coisa ilegal aí. Eu fiz uma coisa ilegal. Aí disse, a gente sabe que você fez uma latino, Brasil, 3 dias. Eu falei assim, o que eu fiz de legal é que o remédio que eu levei não existe no Brasil. Não é um remédio autorizado pela Anvisa. Mas era meu tio. Então, não, mas a gente não tem nada a ver com que o remédio não. Foi pra lá, você joga. Quero saber o que você tá fazendo aqui, o que você foi fazer no Brasil. Dá pra gente aí os nomes. Eu assim, que nomes? E depois, quando a gente foi conversando com os policiais, eu fui entender. Né? Na cabeça dele, 3 dias eu era uma mula. Certo. Né? Eu era uma mula. E aí abre mala, tira a mala, e vai mala. Aí eu falei assim, tá bom. Então vou usar do meu capital simpatia. Né? Então abri lá uma das malas, e eles lá conversando, e tá, tira a roupa, e faz isso, e bota aquilo, abre mala, abre isso, abre aquilo, porque eu voltei com 2 grandes malas de 23 quilos. Sim. Ali dentro tinha de tudo. Nossa. Tudo que você podia se imaginar. Eu sei que é bem isso. Comida para um ano. Comida para um ano. Inclusive paçoca. Nossa. Inclusive paçoca. Isso, conversando. Vai que eles decidem guardar tudo. Já vou comendo a minha paçoca. Já vou comendo a minha paçoca. Aí peguei uma, pegando. E você sabe que paçoca ela gruda no céu da boca, né? Aí você precisa de uma aguinha para aquilo alimentar totalmente a sua alma. O que é isso aí que você está comendo? Eu falei, o senhor só aceita? Não, a gente não tem direito de. Eu falei, vamos lá, não sei o quê. No meio dessa confusão, me surge um policial, que era casado com a brasileira. Pronto. É o que eu defendo sempre para minha filha, para minha mulher, para os amigos, para as pessoas que eu encontro. Trame coisas boas para você. Trame que seu universo ele vai trabalhar aquela coisa. Aí, paçoquinha, me dá uma aí. O policial começou, mas começamos a comer as minhas paçocas. Deu abertura. Aí os outros viram também que ele estava comendo, que não era nada de legal. Acabou, aquilo virou uma reunião de família. Aquilo virou uma reunião, uma coisa impressionante. Que doido. Uma coisa impressionante. E o cachorrinho ali, parado ali do lado, né? Eu falei, se esse cachorro cheirar as minhas linguiças, ele... porque vai dando aquele... né? Aquele rapaz, 4, né? Brasileiro, a gente conhece os pacotinhos, assim, aqueles 4 pacotinhos de paçoca, acabou tudo. Minha mulher em casa em pânico. Eu falei, posso atender o telefone, né? Porque eu tenho que avisar. Tem direito a um telefonema, né? Já que vocês vão me jogar, aí começa o drama, né? Já que vocês vão me jogar, artista, né? Vamos jogar ator, vamos jogar dentro de uma prisão, vou morrer lá dentro com as minhas linguiças, com as minhas paçoquinhas, as minhas coisas. Falei, então eu preciso dar um telefonema. A mulher em pânico, o que aconteceu? Não, tá tudo bem, nós estamos aqui, eu tô batendo um papo aqui com os policiais. Não precisa se preocupar, tá tudo bem. Você acredita que eles foram me deixar em casa? Que bacana, cara. Me botaram dentro do carro e foram me deixar em casa. Levaram você em casa, que bacana. Uma coisa assim Eu acho que também depende muito, você falou uma coisa bem interessante, depende muito de você, né? Como você reage, como você age a coisa. Né? Se você chega aquela coisa fechada, bom dia. Bom dia. Como é que tá aí as coisas? Aí, muita gente, o que está acontecendo aqui hoje no aeroporto? Alguma coisa diferente? Então você já... Né? Eu descobri com esses anos aí, não sei se você vai poder usar isso também, vou te dar uma dica. Vai lá. Se você falar bom dia, é uma coisa. Se você falar bom dia 2 vezes, na cabeça deles você é uma pessoa super agradável, super aberta. Interessante. Muito interessante. Bonjour. Entendi. Peguei aqui. Peguei aqui
É isso. Bonjour, bonjour. Você tem o espírito pra cima. Isso. Alegre. Isso. Bonjour. Cara, eu tenho um sorriso fácil, né? Deu Como pra a gente perceber, fala. né? Então eu já chego, por exemplo, a mesma padaria Sim, que eu vou desde quando eu mudei pra cá, sim. é a mesma que eu vou lá. Apesar de ter experimentado todos, mas eu tenho aquela que eu preferencialmente vou. Paladar te Exatamente. fala. Então eu já chego lá e eles já me olham, assim, muito diferente. Né? É isso. E não precisou de muita coisa. Exato. Bonjour, vous allez bien? Bom dia, tudo bem com vocês? Aí todo mundo olha, bonjour, ça va, les brésiliens? Tudo Você bem, sabe- brasileiro? É exatamente Você isso. não sabe meu nome. Sabe que eu tenho os filhos que eles vão também pra lá Isso. e já veem, os pequenos brasileiros. Isso. Isso. E como ganha, né, cara? Muito. É como você se posiciona. E isso serve para o universo. Claro, é tudo. Como você se posiciona em relação ao universo, o universo ele te retribui ou não. Eu olho pro meu trabalho também. Isso. Como as pessoas olham pra gente. Exato. Entendeu? Exato. Tá com problema, tem alguma coisa? Até uma vez alguém falou assim, brasileiro, o que você tem? Você nem riu hoje? Cara, a gente acabou de chegar. Peraí, bom dia. Muito interessante isso. Um dia eu tava preocupado com alguma coisa e a pessoa me viu assim, pensativo. Aham. Ela chegou, me viu, tá tudo bem com você? Eu falei, sim. Não, mas você tá meio assim. Eu falei, não, cara, a gente tá pensando porque, olha, deu um problema lá atrás. A gente precisa resolver isso, mas... Ah, Mas mas tá tá tudo tudo bem. bem? Tá, tudo tudo ótimo. bem. Porque a pessoa tá sempre... Tem uma coisa Isso. com você. Isso. E é E bem eu nosso. acho que tem uma coisa também de representar. Eu, pelo menos, quando eu tô em público, eu sou outra. Então, vamos lá. Eu tenho 3 personalidades. Porque quando você está em público, você tem que representar alguma coisa. Claro. Entendo. Né? Você tem que estar. Eu acredito muito que você tem que estar. Pelo menos essa coisa de você. De divertimento. Quando você está divertindo um público, você tem que estar sempre sorrindo. Sim. Você tem que estar sempre bem vestido. Quando você está divertindo um público. Você não pode se apresentar, sair da feira com uma calça jeans usada e ir para um palco. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que se arrumar, você tem que se apresentar bem, né? Você tem um papel, você tem que cumprir um papel ali. Né? Não é uma pessoa, entre aspas, normal. Uhum. Né? Você é como todo mundo, lógico. Mas quando você está... Naquela hora você tá diferente. Você está representando alguma coisa. E você sabe que isso é tão interessante que também o nosso povo é visto como povo que, olha, vocês se cuidam, vocês estão... Sim. As mulheres têm essa Sim, beleza, sim, o cuidado, as sim. unhas. E é verdade que é diferente. Né? Claro, poxa, não tem como Totalmente falar que diferente. não. Totalmente Até diferente. eu no trabalho, às vezes, eu passo, poxa, a gente usa antitranspirante. Sim. Você sabe que muitas culturas que nós vivemos aqui, para eles isso não é importante. Aham. E não tem problema cada um na sua. E uma vez alguém falou pra mim, nossa, esses brasileiros... Falou, né, em francês. Esses brasileiros, você passa perfume até pra trabalhar. Eu falei, não, cara, isso aqui é antitranspirante. É só um negócio. Assim, não, Vocês não são tá à muito noite assim. ainda. E tem isso, é verdade. Tá associado com você, Eu com a acho. gente também. Eu Tá acho. muito A ligado. aparência física eu acho que é muito interessante. Sobretudo quando você trabalha com público. É, Né? Você não pode apresentar um jornal nacional às 20 horas faltando 2 dentes na frente. não dá, né? Né? Eu acho que existe uma certa regra. Como um trabalho qualquer. Né? Você está... sei lá, não sei que exemplo usar. Você está no seu trabalho. Vamos pegar de novo o advogado, então. Você está lá na Corte Suprema de jeans? Não. Você fez uma preparação, você preparou seus papéis, você preparou suas leis, você leu o que você ia fazer, você se preparou, né? E você se vestiu. Você está ali representando alguma coisa. Entendeu? Na frente do juiz, na frente das pessoas. Então é essa mesma coisa. Eu acho que você tem que ter esse cuidado de apresentação quando você está fazendo alguma coisa de público, sobretudo público, né? Você não precisa também ir na padaria de terno. Claro, mas manter uma aparência onde for preciso, né? Eu acho que sim. Eu acho fundamental isso. Tá certo. Marco, a conversa sempre é boa, cara. Né? Passa muito rápido o tempo. Já. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, que eu tô vendo, assim, olhando pra você.
Você voltaria pro Brasil, então? Ou voltará? Ou não? Dependendo das condições, voltaria. É? Voltaria. Se você me tira a violência, eu me questionaria. Me Sério? questionaria. Você se vê muito aqui? Ou... É interessante que hoje eu não me vejo muito mais aqui. Sério? É, eu não me vejo muito mais aqui. Eu acho que eu já fiz como eles falam, já dei a volta, o círculo, né? Segura. Eu me vejo no Canadá. Que legal. Eu me vejo no Canadá. Hoje, inclusive, eu considero que esses 20 anos foi um aprendizado, uma preparação para sair daqui. E o espírito aventureiro ainda Total. tá indo aí. Começaria tudo de novo, sem nenhum problema. Sobretudo que hoje eu conheço o caminho das pedras. Sei exatamente onde ir, como fazer. Coisa que eu não sabia. E deu certo. Por que eu não faria de novo? E tá dando. E tá dando. E vai dar mais ainda. Mas é assim interessante essa vida da gente que... Eu lembro que quando a gente viu... A minha mulher, ela sempre fala pra mim, olha, Sim. se eu pudesse, eu viveria 1 ano em cada lugar. Que legal isso. Que legal isso. Ela fala, se eu pudesse, eu viveria 1 ano em cada lugar. Que legal isso. Ela fala. E assim... Aprendendo de cada lugar. Sim, cara, isso é maravilhoso. Poxa você ganhar vida. essa experiência, você Poxa vida. estar aqui. Num podcast passado, a gente estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre a cultura, o quanto você enriquece. Não que nós somos pobres. Não. Você adiciona. Só não conhecia. Sim, você adiciona mais coisas. Também você acho. cria. Também acho. E eu tava na República Tcheca, em Praga, com meu pai. E eu li um pouquinho antes, quando eu era mais novo, e tava em frente tem uma praça enorme lá, e tava em frente à praça e tem lá uma estátua de John Hus, um dos reformadores da época e tal, que foi morto também numa fogueira. Claro. E a gente chegou ali e eu fui explicar pro meu pai, sabe, um baiano que tem 4ª série, que nunca viu, né, por circunstâncias da vida, nunca viu muita coisa. Claro. Falei, pai, olha, isso aqui é John Hus, aconteceu isso. Aí ele olhou pra mim, rapaz, onde você aprendeu tudo isso? Que legal. E aí você vê o quanto te adiciona, o quanto te melhora. Sem dúvida alguma. Né? Em tudo. Sem dúvida. Em tudo. É na língua, é no conhecimento com as pessoas. Nós temos etnias africanas, se eu posso falar assim. A gente está muito mais próximo para saber de onde a gente vem. Aí você começa a ver os povos, você começa a ver o batuque que vem, sabe, da Angola, você começa a ver Cabo Verde, você começa a ver a parte de cima da África, de onde vieram também os nossos. Exatamente. Aí você começa a compreender melhor por que a gente come tanta mandioca, tanto derivado da mandioca. Aí você olha, meu, que legal, que bacana. Você vai descobrindo coisas que... Eu tinha os vizinhos que eles eram da Turquia. Eles não, a avó era da Turquia. Aí você, porque tem muito turco aqui. Muito. Você começa a ver, tem várias características da avó dele que eu nunca imaginei na minha vida que estaria um dia aqui misturando com turcos, que ela tinha totalmente. Esse jeito de saber ganhar o dinheiro vendendo. A gente se reconhece. Claro. Né? Isso. Você vai vendo. A gente se reconhece. A sua mistura. Isso. E, sobretudo, acho que o principal de tudo isso é que a gente aprende a respeitar o outro. Não significa que você esteja de acordo. Quer tomar sua água? Você tome só sua água. Ah, mas eu só tomo Coca-Cola. Tome só sua Coca-Cola. Entendeu? Eu estou de acordo de só tomar Coca-Cola? Não. Mas é a sua escolha, é a sua opção. Então eu aprendi isso aqui. Fundamental, acho que se eu pudesse resumir a minha vida, eu aprendi a respeitar o outro. Aqui. Eu acho que você falou tudo agora, cara. Acho que você foi no ponto muito central. Primordial. Assim, a gente aprende muito isso, assim, de cada um no seu lugar. Não importa. Exato. Não importa, não. Não importa. Olha, é assim, pronto. Se você me respeita, eu te respeito, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, num grande geral, a maioria dos franceses pensam muito assim. Meu, Também vem,
Também acho. Faz as suas coisas aí. Isso. Faz certinho, faz legal. Isso. Respeita. Você tá aqui, né? Isso. Casa dos caras, você tem que Claro. respeitar. Claro. Mas faz a sua. E aí, quando você faz isso e traz a simpatia do Marcos, traz aquilo que você tem de bom Que pro você seu também país, pode acrescentar para a cultura deles. Muito. Fundamental. Eles adoram. Eu também acho. Vira um 100% de casamento. acordo. França, Quantos Brasil. anos? Quantos anos de casamento? 20 anos. Vira o casamento de 20, De 20 anos. anos. Que é Entendeu? o casamento. França e Brasil. Que país, se a gente pudesse recriar um terceiro país aí, seria o país perfeito. Verdade. Eu acho. Isso ficou legal. Isso é bacana, Eu acho fundamental essa. A gente que tá aqui, que entendeu, que faz parte do processo, faz parte do sistema, se é que eu posso falar assim, a gente entende isso aí, eu acho. Eu acho que sim também. Agora, tem muita gente também que não tá aberto a isso, né? Não. E assim... Que pode passar 40 anos. Que não vai. Não vai. Sim, não vai mudar em nada. Sim, a gente sente isso, a pessoa. Mas é muito... eu acho que assim, veio muito do que você quer. Você está disposto a adicionar coisas para sua cultura, para sua vida, para o seu intelecto? Será que é só isso? Existe uma frasezinha que diz querer é poder. Então, se você quer... Eu acredito que agir é poder. Certo. Você pode querer milhões de coisas. Se você não agir para que aquela coisa aconteça, nada acontece. O querer fica sempre no querer. Fica sempre Quero no um monte querer. de coisa, Eu mas... também. Gostaria de entrar no avião hoje, Rio de Janeiro, 3 dias de praia, né? E tudo bem. Se eu não agir cotidianamente para que tenha essa liberdade de uma semana ir ali e voltar, o avião vai ir e voltar e o Marcos não está lá. Vou continuar querendo. Não? Verdade. Então querer não é poder, não. Agir é poder. Querer não é poder. Agir é poder. Aí, ficou a frase aí. Cara, eu te falo que eu aprendo aqui. Eu também muito. Só que a gente aprende. Acho muito legal. Não me arrependo de nada. E não se arrepender de nada. O Marcos de hoje, qual conselho que você daria para aquela pessoa que quer sair, que está pensando em sair? O que ela coloca como prioridade? Dentro de si. Pega a malinha e vem. Se organizar. Organiza. Se organizar dá certo. Não tem como não dar certo. Se você se organizar, dá certo. Né? Aquela coisa que a gente... Quando eu cheguei aqui hoje, aí tem as 2 garrafinhas. Existe uma organização. Não é uma coisa assim, eu faço podcast, vamos lá, Não, existe uma organização. Existe a técnica, existe alguém ali cuidando de certas coisas, existem as 2 garrafinhas de água, existe uma planta que está ali, uma decoração, tudo é pensado, tudo é organizado. Então, se você quer sair do Brasil, ou para qualquer lugar, que seja França, ou qualquer lugar do mundo, se organiza. Não tem como não dar certo. Entendi. O Marco, antes de eu te falar o finzinho, Sim. eu preciso fazer uma propaganda aqui, cara, da minha patrocinadora. Perfeito. Se a gente não fizer, não tem como organizar tudo que é. Quem organiza tudo aqui aí? é ela. Exatamente. Certo? Olha a organização aí. Exatamente. Ô, meu querido Enzo, olha por ali. Tá bom. Pessoal, para quem não conhece, nós temos aqui a nossa patrocinadora, que é a Dona Tata, especialista em bolos, salgados, brigadeiro. E olha, para você que está há algum tempo já sem comer um pão de queijo maravilhoso, receita da Dona Tata, entre em contato com a @Dona Tata, ela tem ali para vocês esse pão de queijo maravilhoso, um brigadeiro maravilhoso. E aqui daqui a pouco a gente vai acabar aqui o podcast e a gente vai poder saborear um pão de queijo, um brigadeiro. Perfeito. O Marco, eu acho que não deve comer todos os dias isso. Não. Ainda mais sendo com uma esposa francesa, com uma salada diminuída. Feijão por minha conta. Então, se você precisa, com certeza todo brasileiro gosta do pão de queijo, entre em contato com a Dona Tata, bolo, tudo que
coisas para festa, de criança, entre em contato pela @danatata, que ela vai estar lá, sempre pronto para passar para você tudo aquilo que é feito com muito carinho, tudo que é feito com muito carinho. É gostoso. Bom, né? Eu particularmente não conhecia, experimentei, não costumo fazer propaganda de coisas que eu não conheço, que eu não gosto. Mas realmente, Dona Tata, bravo. Vou encomendar, hein? Vou encomendar. Perfeito. Pão de queijo maravilhoso. Aconselho a todos vocês, se quiserem, @Dona Tata, é isso? Exatamente. Pode entrar lá, pode encomendar, acessível e gostoso. Muito obrigado. Obrigado, Tata, mais uma vez. Ô, Marco, faz uma propaganda bem sua, né? Do que você faz, se é que você pode, se é que você quer, pro nosso pessoal que acompanha o podcast, para quem vai ver isso aqui também, se você quer um dia dançar. Pode ficar à vontade agora, tá com a câmera ali, ó. Pessoal, dentro dessa necessidade que a gente tem de ter convívio com brasileiros, de nossa cultura, de guardar a nossa cultura, se você tem vontade ou de aprender a sambar, ou de tocar numa percussão brasileira, ou de fazer capoeira, se você tem crianças que querem fazer capoeira, nós criamos em 2020 a GRES Unidos de Paris, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Paris. Nós estamos no 19 e temos aula de samba, aula de capoeira e estamos formando uma percussão brasileira. Então, se você quer vir dar uma força, né, digamos assim, e sobretudo ter uma ideia e guardar sobretudo uma coisa positiva, uma coisa de Brasil, GRES, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Paris. É só vir com a gente. Também Ok? tá no seu Instagram também. Também está no Instagram. Você pode colocar no Instagram GRES Unidos de Paris. Você pode colocar Cours de Samba Marcos. Você também encontra. Ou Marcos Moreno Paris. Nessas 3 redes sociais você pode encontrar todas as informações para ter aulas de samba, capoeira ou batucada. Muito bem, muito bem. Você dá vontade, hein, cara? Vamos lá? Sabe que eu sou um brasileiro que eu não sei sambar. E olha que eu sou daqueles que, quando eu era um pouquinho mais novo, assim, saía às vezes com os amigos meus, tem uns que tinham um grupo de samba, eu cantava às vezes. Que legal. Que costa também coral da igreja. Vamos lá? Opa, Vamos lá com a gente? Se tiver um tempo, eu quero dar assim, aprender a sambar. Liga pro seu pai lá, pro Ferrari. Eles dão uma acelerada nessas coisas aí, entendeu? Seria um prazer pra gente. Vamos lá, acho que se a gente reunir forças e reunir energias positivas, todo mundo vai pra frente. Cara, foi muito legal isso hoje. Você é uma pessoa muito positiva. Eu estou sou. sempre pensando no que é positivo. E as pessoas que eu gosto, que eu amo, eu transmito isso. Isso a gente sente. E vou junto. Vambora, vamos junto. Isso a gente sente. De verdade, meu, eu tô sentindo Que bom. essa positividade Que toda bom. aqui. Tá Que bom? bom. Te agradeço muito. Meu, um prazer enorme conhecer você. Mais meu do que você. Com certeza. Mas um brasileiro que a gente conhece, que a gente vê essa coisa, sabe? Essa mística legal que tem, sabe? Tá vendo? A gente se conhece legal, uns né? dias e, poxa, um Isso. bate-papo maravilhoso. Isso. Sempre bom a gente encontrar, não é descobrir. Encontrar simplesmente por aqui pessoas assim como nós que viemos e vivemos. Com certeza. E vamos viver muito mais ainda. Opa, E esperamos. sobretudo, continua. Exatamente. Porque a sua ideia é fantástica. Obrigado. E você tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você está preparando, está organizando, tá coisa realmente bravo. Obrigado. Bravo, Obrigado. bravíssimo. Tá bom? Um grande abraço pra você. Obrigado pela técnica. Obrigado a todo mundo aí. Vamos em frente. Ok, obrigado. Tá bom?